Vocês já pensaram que quando alguém vai fazer uma casa, vai construir uma casa, vai com certeza precisar de um arquiteto, de um engenheiro, vai ver o material que vai precisar, vai fazer todo o planejamento, como vai ser essa casa, não é verdade? Quem que já, muitos com certeza compraram casa pronto, ou apartamento pronto, mas quem já construiu uma casa, ou mandou construir, quanta coisa a gente precisa, quanta coisa a gente vai buscar, pesquisar preços, ver material, qual é o material que eu vou usar. E para fazer um novo ser humano, o que a gente faz? Quase nada. Quanto ser humano que está por aí sofrendo, que não foi planejado, não foi um plano de um casal que queria ter um filho. Simplesmente, claro que hoje tem muitos casais hoje que realmente planejam, né, ter um filho, marcam o tempo, mais ou menos, primeiro vão fazer a vida primeiro, para depois ter um filho, mas quantos chegam assim inesperadamente, sem nenhuma preparação? Como que essa criança vai se sentir numa casa onde ela não foi desejada? Uma casa que não foi preparada para ela. A nossa primeira morada é aonde? O ventre materno. É a primeira morada do ser humano. Alguém de vocês não nasceu da barriga da mãe? Todo mundo nasceu da barriga da mãe. Agora imagine então uma criança, aparece lá, a mãe aparece grávida, essa criança não foi convidada, essa casa não foi planejada, não foi preparada para receber um novo morador, vamos assim dizer, um visitante. Se a mãe, quando descobre que está grávida, ou planejou ficar grávida, fica feliz logo, se ela planejou, ela vai comemorar com o marido que realmente está grávida. Mas se a mãe não queria, por mil e um motivos, uma mulher pode não querer estar grávida naquele momento. E ela fica desesperada e pensa de tudo que é jeito, o que eu vou fazer, tem que dar um jeito de tirar esse feto. Como que esse feto vai se sentir? Rejeitado. Acho que não tem sentimento pior para o ser humano do que sentir-se rejeitado, penso eu. Deve ser muito triste uma criatura sentir-se rejeitada. Não sei se alguém de vocês já passou por alguma situação mesmo de adulto, às vezes uma rejeição de um emprego, uma rejeição de um grupo de amigos, pode ter sentido, né? Enfim, mas é um sentimento triste ser rejeitado. Agora pense uma criança indefesa, um feto indefeso, que não tem como se defender, e a mãe tentando tirar, e não consegue, essa criança vai nascer. Ela vai ter problemas na vida? Com certeza, com certeza. A não ser que tenha a sorte, a felicidade, de repente, de cair numa família que depois a mãe recupera aquela fase difícil de rejeição, pode se recuperar, pode, com certeza. Mas a gente vê pela terapia que nós fazemos que a maior parte das encrencas, eu digo das encrencas da nossa vida, tem a raiz lá na barriga da mãe, a maior parte. Vamos ver aqui o que os estudiosos falam. Não é essa que eu quero. Quero essa. Foi pulado um slide aqui com tanta mexação que fizemos aqui hoje. Enfim, vou falar para vocês que tudo o que a mãe, esqueçam por enquanto esse aqui, tudo o que a mãe vivencia
tudo que a mãe sente, sejam emoções positivas ou negativas, se gravam intensamente no subconsciente do feto, que é uma vida só com a mãe. O feto fica ligado na mãe, vivendo a mesma vida da mãe, não só a vida física, mas a vida emocional da mãe. E às vezes a criança grava com mais intensidade as emoções da mãe do que a própria mãe, porque o feto ainda não raciocina, ele não tem consciência de nada ainda, mas o subconsciente do feto funciona desde as primeiras horas após a concepção. E tudo que a mãe vive, se a mãe está alegre ou feliz, triste ou com raiva ou nervosa, vai se registrar na mente desse feto que está ligado nela, vivendo a mesma vida da mãe. A mãe, por ser uma pessoa adulta, ela não pode, vamos assim dizer, peneirar as emoções, né? Fazer uma certa compreensão daquilo que ela vive. Mas o feto não, ele registra tudo ao pé da letra. E dali vem as consequências para a vida dessa pessoa, conforme ela foi gerada. Várias consequências, vamos ver algumas. A imagem negativa de homem e de mulher, muitas vezes as programações hereditárias permanecem latentes, numa geração e se manifestam na seguinte. A gente vê também que, além daquilo que o ser humano herda da mãe, que vem do ventre materno, nós também herdamos muita coisa dos nossos antepassados. É a herança genética. A parapsicologia científica vai até a 5ª geração buscar as causas dos nossos conflitos. E muitas vezes estão relacionados lá distante, com um bisavô, um tataravô, né? Uma avó, às vezes com um tio. E tudo isso vai fazer parte do nosso ser. Todos nós, com certeza, temos alguma programação provinda dos nossos ancestrais, né? Se a mãe tem uma imagem negativa de homem, ou uma imagem negativa de mulher, a mulher não tem imagem negativa de mulher, a mulher tem imagem de mulher sofrida, mas tem imagem negativa de homem. Se vocês perceberem ou forem conhecerem alguma família que só tem filhos homens, às vezes tentaram ter uma filha mulher, tem 3 homens. Por que será? Essa mulher tem uma imagem de mulher sofrida, é como se o subconsciente falasse: não bote mulher no mundo que mulher sofre. É como se a mente falasse. Isso, quando eu escutei isso a primeira vez no curso de parapsicologia, achei que não era bem assim, não acreditei muito. Só que depois que a gente começa a trabalhar com terapia, analisar pessoas, você vê como isso é matemático. Conforme a imagem mental que a mãe tem de homem ou de mulher, ela vai gerar mais homens ou mais mulheres. E quando só nasce mulher, claro que o casal quer ter um filho homem, só vem mulher. Imagem negativa de homem. É como se o subconsciente falasse: não bote homem no mundo que o homem não presta. É como se a mente falasse. Aí você vai analisar de onde que vem essa imagem negativa de homem. Às vezes você vai encontrar lá nos ancestrais, né? Algum vô, algum tio, alguma avó, o próprio pai, às vezes que teve atitudes, comportamentos e que criou na mente dos filhos uma imagem negativa de homem. Isso vai depois passar para outras gerações, se não for reprogramado, lógico. Ameaça, o que acontece nas ameaças à sobrevivência? O feto na barriga da mãe. Toda rejeição registra no subconsciente ameaça de morte. Se uma mãe, por mil motivos, não quer estar grávida ou não podia estar grávida naquele momento e tenta fazer alguma coisa, toma chás, reza, faz alguma coisa para eliminar esse feto, claro que o feto está se sentindo totalmente rejeitado, ele vai gravar no subconsciente dele
ameaça de morte. Poderá ter no futuro pânico por isso? Você lembra que semana passada a gente falou da lei dos princípios de sobrevivência? Que a lei mais forte impressa na mente de todo ser humano é a sobrevivência. Quando a sobrevivência está ameaçada, a pessoa entra em pânico. O feto também pode sentir pânico, é uma ameaça de morte, uma tentativa de aborto, mesmo que seja espontânea. Às vezes a mãe pode levar um tombo, ter alguma doença, alguma coisa que a criança corre risco de ser abortada. Isso também pode gerar pânico, porque é uma ameaça de morte, embora ninguém tenha culpa disso. Revela insegurança, medos. Sim, como é que uma criança que vai ficar lá, num lugar, numa casa onde ela não é bem-vinda, onde a mãe está sempre pensando em dar um jeito de eliminar. Como é que essa criatura vai se sentir? Já se colocaram no lugar de um feto? Se sentindo rejeitado? Né? Vai ter medo, claro, muito medo, porque ameaça a sobrevivência. O medo provoca alterações no equilíbrio químico e hormonal no corpo da gestante e afeta o bebê, o feto. Isso é muito sério, gente. Né? É influência física também, né? Altera o equilíbrio, atinge o equilíbrio químico e hormonal do corpo da gestante. Isso vai afetar lógico, qualquer doença que a mãe tiver durante a gestação vai afetar o feto, não tenha dúvida. Diante disso, cada um já está, de repente, se perguntando. Muita gente não sabe como foi gerado. A mãe já faleceu, não tem como perguntar, como é que eu vou saber, né? Na terapia, o que a gente faz? Quando a pessoa ainda tem mãe, ou teve mãe até adulto, conversou com a mãe sobre a gestação, tudo bem. Mas se antigamente as mães não falavam nada disso, não se comentava nada disso. Então a maior parte das pessoas adultas hoje, vamos dizer de 50 anos para cima, 60, não sabem como foi a gestação. A maioria não sabe. Pelos problemas que a pessoa esteja vivendo hoje, aí por todos os dados que se pede numa anamnese, a gente já desconfia que pode ter tido uma ameaça à sobrevivência desse ser humano, principalmente quando chegam com a síndrome do pânico, que hoje é uma doença incrivelmente, né? Toda hora aparece alguém com sintomas de pânico. O que é o pânico? Muito medo. E todo pânico tem como origem uma ameaça à sobrevivência, ameaça de morte. E o feto, a rejeição do feto é uma ameaça de morte. Até aqui tudo entendido? Eu falei para vocês que esse é o assunto, não que é o assunto que eu mais gosto, mas é o assunto que eu digo é a essência do curso básico de parapsicologia. Porque se é um curso de autoconhecimento, se eu não me interessa em saber como fui gerada, como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou saber de onde vêm minhas encrencas? Né? Eu chamo de encrencas todas as dificuldades que o ser humano possa ter. Medos, inseguranças, ansiedade, depressão, culpa. São encrencas que estão lá no nosso subconsciente. E que, de uma maneira ou de outra, se manifestam na nossa vida do dia a dia. Ainda ameaça a sobrevivência. Quanto mais intensa a emoção vivenciada pela mãe, mais forte será o registro no subconsciente do feto. Quanto mais emoção, o que nós lembramos da nossa vida passada, da nossa infância? Aquilo que causou emoção, não é verdade?
a gente lembra aquilo que causou emoção, aquilo que não causou emoção nós esquecemos, é normal isso. Mas se lembra principalmente aquilo que causou emoção negativa, que o positivo é normal. Vocês viram semana passada quando eu falei da lei cósmica, da harmonia, as coisas boas são normais acontecerem, o negativo não. Então o negativo sempre vai chamar a atenção. Quanto mais rápido houver uma aceitação da gravidez, maiores serão as chances de diminuir a influência da programação negativa. Vamos imaginar que uma mulher não queria estar grávida, quando descobriu, ficou desesperada, tentou aborto, fez de tudo, mas de repente ela começou a amar essa criança que está ali no ventre materno e começa a fazer tudo para reparar aquela rejeição inicial. Ela pode já, sim, mesmo no ventre materno, reprogramar a mente desse bebê para que venha saudável, que se sinta amado. Já a mãe pode pedir perdão para essa criança e ela certamente vai nascer uma criança alegre e feliz, que já curou aquela rejeição inicial. A mais forte ameaça à sobrevivência é quando a mãe pensa ou tenta abortar. Registra na mente do feto que filho é problema. Filho é problema. Eu vou falar uma coisa para vocês, e com certeza muitos vão discordar. Mãe nenhuma rejeita filho. Já ouviram isso? Mãe nenhuma rejeita filho. A mãe rejeita a situação que este filho representa. Tá? A mãe rejeita a situação que esse filho representa. Ela não queria estar grávida naquele momento. Um filho é problema. É problema, de repente ela estava terminando a faculdade, ela não queria estar grávida naquele momento, ou de repente ela ainda estava solteira, ela queria casar primeiro para depois ter um filho. Mas depois ela aceita, depois ela ama aquela criança, então ela já pode reprogramar a mente dessa criança. Tá, você construiu uma casa lá, no começo brigou com o pedreiro, com o engenheiro, com o arquiteto, que não fizeram do jeito que você queria, mas de repente você vai dando um jeitinho, fazendo as coisas do teu jeito, colocando alguma coisa que te agrada, enfim, você acaba gostando daquela casa. Uma mãe pode fazer isso com um filho, mas muito mais profundamente. Tudo bem, gente? Ou vocês estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada? Tudo bem? Eu quero falar uma coisa para vocês aqui, de quanto a gente pode, quanto os pais podem reprogramar a mente de uma criança que foi totalmente rejeitada, com ameaça de aborto de tudo que é jeito, e os próprios pais conseguiram reprogramar a mente dessa criança. Um fato verídico que eu assisti, que eu ajudei, que eu orientei, conheço. Então, posso dizer com certeza que sempre se pode reprogramar o subconsciente. Há muitos anos atrás, deve fazer já uns 20 anos, acredito eu, morava ainda em Lages, mais de 20 anos. Já moro aqui, 22 já. Faz mais de 20 anos. Uma pessoa, um senhor, que trabalhava com a nossa empresa, do meu marido, lá em Lages, me procurou num sábado de manhã, chorando, pedindo ajuda, porque a filha de 2 anos e meio estava chorando. Isso foi um sábado que ele me procurou, estava desde sexta-feira chorando, pedindo para ir para a sua casa. Ela estava em casa, eles moravam num barracão alugado lá, e ela chorava, e o pai não sabia mais o que fazer. E no fim, no sábado de manhã, disse: então pega a mão do pai e mostra onde é que é a tua casa. Eu já não sabia mais o que fazer. Ela tomou a mão do pai e levou o pai para o cemitério. Tinha um cemitério mais ou menos uns 1000 metros da casa deles. Ela nunca tinha ido. O pai me falou que nunca tinham levado ela no cemitério.
Eles tinham já 2 meninas, filhas, quando a mãe engravidou dessa menina. A mãe era diarista, faxineira, e o pai estava desempregado na época que ela engravidou dessa menina. Daí ela ficou desesperada, ela disse, meu Deus, quando essa criança nascer, o marido desempregado e bebia, nós vamos passar fome, que vou ter que parar de trabalhar, como é que ela ia trabalhar de doméstica, né, com a criança pequena. Aí ela tentou de tudo para abortar, tomou tudo que é chá que ela sabia para ver se abortava. Quando ela contou para o marido que estava grávida, de novo, o marido dele teria respondido, no meio da bebedeira, lógico, tomara que uma jamanta passe em cima e mate as 2. Essa foi a resposta, o consolo que o marido deu para ela quando ela contou. Onde que essa menina era para estar? No cemitério. Né? Ela chegou no cemitério, mostrou lá um túmulo qualquer e falou para o pai, aqui é a minha casinha. O pai ficou desesperado, lógico, quando ele me procurou depois de quando a menina levou no cemitério. Aí eu perguntei como é que foi a gestação, ele me contou. Ele estava numa situação difícil, ele estava desempregado, e a mulher diarista, então a mãe também me contou a mesma história, e eu dei para eles, na época eu ainda não era parapsicóloga ainda, eu pedi para eles falarem durante 1 mês, toda noite, quando ela estivesse assim, começando a dormir, um dia o pai, outro dia a mãe, hoje a técnica da hipnopedia que a gente vai ensinar para vocês fazerem. Falasse com essa criança, contassem a verdade, que a mãe tentou muito, tirá-la não estava rejeitando a ela, mas a situação era difícil, o pai desempregado. Contem a verdade. A verdade sempre liberta. E eles fizeram isso. O pai falava, a mãe falava. Quando eu fiz o meu estágio de parapsicologia, fiz lá em Lages, no SESC, eu convidei esse casal, que nessa época a menina já estava com 15 anos. Eu pedi para esse casal ir lá para dar um testemunho da vida intrauterina de uma situação assim de rejeição, né? E eles foram, a menina foi junto, a moça, uma moçona, descendente italiana, uma moça forte, e eles contaram a experiência deles, né? Foi assim, nossa, as mães adoraram, porque era realmente um caso vivido ali. Hoje, faz muitos anos que eu não tenho notícia deles, mas ela deve estar casada. Na última vez que eu soube notícia, ela já estava com namorado, filho, já deve ter filhos hoje, mais de 20 anos já, né? Mas só para vocês verem que sempre se pode reprogramar o subconsciente. E por isso que nós estamos nesse curso, que não adiantaria nada eu falar para vocês das ameaças de aborto, do sofrimento que a mãe vive, se não tivesse mais jeito, né? Se não tivesse mais jeito nenhum, aí agora, o que eu vou fazer? Né? Então eu vou ter que sofrer a vida inteira. Ah, mas a minha mãe não vive mais, como é que eu vou fazer? Não importa. Lembra que nós falamos que o método da compreensão sempre vai nos ajudar a nos libertar de qualquer conflito. De qualquer conflito. Não tem problema tão grande que o ser humano não possa compreender. Quando a gente começa a pensar, poxa, mas esse homem, coitado, o que tinha na mente dele para ele falar, tomara que uma jamanta passe? Que programações ele tinha no subconsciente dele? Ele era culpado? Não, porque bebia. Atrás da bebida sempre tem um sofredor, tem uma pessoa problemática, tem uma pessoa que tem problemas profundas. E nós não podemos julgar quem somos nós. Rejeitar, Santo Agostinho que dizia, rejeito o pecado, mas amo o pecador. Amo o pecador, mas rejeito o pecado. Nós também, eu rejeito as coisas erradas que o ser humano faz. Mas todo ser humano, gente, é filho amado de Deus. A essência de cada ser humano é divina.
A semente de Deus está presente em cada ser humano. Portanto, quando eu reverencio o outro, seja ele filho de quem for, eu estou reverenciando Deus, o mesmo Deus que está em mim, reverencio o Deus que está nessa pessoa. Eu poderia contar muitas histórias para vocês, mas não sei se o tempo vai permitir. Mas vamos lá. Então, filho é problema. Por que muitas mães, muitas mulheres, vamos ver as consequências disso, né, dessas rejeições. O que pode provocar na mulher essas rejeições? Esterilidade temporária ou definitiva, rejeição ao casamento, ficar solteiro ou seguir a vida religiosa. Se for menina, no futuro poderão ocorrer abortos espontâneos se ela engravidar. Se for menino, dificuldade de relacionamento sexual com mulheres. A menina, principalmente, quanta mulher que às vezes fica anos tentando engravidar e não consegue. E faz tratamento, e faz tudo, querem muito, conscientemente, querem muito ter um filho. Mas se você vai analisar o que tem no inconsciente dessa mulher, dessa mãe ou desse casal, você vai ver que é uma rejeição profunda à maternidade e à paternidade. Aí a mulher já vai atrair um homem, que, em geral, que também tem problemas, que não vai poder engravidar. Consegue se reverter isso? Consegue. Já teve muita mulher que me procurou porque não conseguia engravidar. Fui ver as causas vinham lá da vida intrauterina, mulher muito esperada, homem também, né? E mulher rejeitada já no ventre materno, que se tem uma programação de que filho é problema, como é que ela vai engravidar? Filho é problema, é melhor ficar solteira, não casar, ou se casar, se arrumar um marido, que o marido não tenha qualquer problema, que não me engravide. A pessoa não tem consciência disso. É o subconsciente automático atuando na vida da pessoa. Não esqueça, o subconsciente é automático, ele não pergunta, ele não questiona, ele age, né? Então, na medida que a gente vai tomando consciência disso, vai reprogramando esse subconsciente que domina a nossa vida. Vamos lá. Se a gestante sofre uma hemorragia, registra ameaça de aborto, programações de insegurança, medo de sangue, medo de morrer. Se leva a tombos, quedas, acidentes, ameaças, isso tudo são ameaças à sobrevivência. Tudo isso que a mulher pode sofrer, né? A criança vai, principalmente quando a mãe sofre de hemorragia, em geral, quando há uma ameaça de aborto, não impede muito sangue, em geral vai gerar crianças muito inseguras, sempre o medo da morte, a ameaça à sobrevivência sempre. E sempre que tem algum pequeno acidente com a mãe, um tombo, uma doença, registra na mente do feto que ameaça a sobrevivência. Sempre ele que está ameaçado a não viver. Por que a mulher atrai essas situações? Algum tipo de rejeição à maternidade. Algum tipo de rejeição à maternidade ela tem quando ela não consegue engravidar, como ela gostaria. Quantas mulheres... E daí o que acontece? A mulher fica tentando de tudo que é jeito, às vezes até engravida, mas perde, engravida de novo e perde. Vai aumentando a ansiedade, a insegurança da mulher. Então, todo mês aquela insegurança. Ai, pensei que eu ia estar grávida, não estou. Vira uma bola de neve. Quanto mais pensa, quer engravidar, mais medo sente. Mas já não deu certo muitas vezes, não vai dar certo. Eu medo de me frustrar de novo. Então, precisa fazer toda uma reprogramação mental. E, de repente, quando menos espera, ela está grávida.
Quantos casos eu já tive de mulheres que queriam muito, muito engravidar, não conseguia. Às vezes eu falo, se inscreva na lista dos adotivos. E quantos casais adotaram? Teve um caso que ainda estava na fila de adoção e ela engravidou. Já tinham até visto uma criança para adoção. Aí sumiu aquela ansiedade, agora já vamos ter uma criança que vamos adotar, né? Acabou a ansiedade, a mulher engravidou. Mas e quantas também que não foram, mesmo sem adoção, engravidam após uma reprogramação mental do subconsciente, do porquê, o que está te impedindo, qual é a rejeição que a mulher tem lá na mente que a impede de engravidar. Consequências também ainda. Morte de alguém próximo ou grave problema de saúde pode registrar no subconsciente do feto. Acontece, a mãe está grávida e morre alguém próximo durante a gravidez da mãe. O que pode registrar? Inseguranças, síndrome do pânico. Lembra que eu falei que todo pânico está relacionado com a ameaça de morte? Preocupação com doenças ou saúde de ferro. Saúde de ferro é aquela criança ou a mãe que põe na cabeça, não, eu sou forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que criar meu filho. Então é saúde de ferro, depende muito também da mente, da mentalização dessa mãe. Uma outra consequência, decepção com o cônjuge durante a gravidez, provoca ódio, raiva, medo, insegurança, afeta o bebê, pode ocorrer aborto espontâneo ou nascimento prematuro. Eu já tive casos assim na terapia de pessoas que têm dentro de si uma raiva, um ódio, não sabem de que raiva. Tenho mais de uma pessoa que eu tenho, já teve esses casos assim de raiva, de ódio. Vai ver de onde vem. Depois de uma pesquisa, umas regressões de memória, a gente acaba descobrindo que vem lá da gestação, a raiva da mãe, às vezes a raiva do pai, a raiva de estar ali na barriga da mãe e não querer estar ali, ou porque a mãe não queria, ou porque o ódio que o casal sentia um do outro, as brigas entre casal, tudo isso vai afetar o feto. Casal brigando, ódio um do outro, raiva um do outro, vai registrar onde? Na mente da criança que está lá em gestação. As consequências vai atingir o mais inocente, né? Sentimento de culpa. Ai, agora nós vamos chegar numa ferida grande. Programa sentimento de inferioridade, incapacidade, timidez, inseguranças, impotência diante da vida. Vocês já viram alguém que se sente culpado por tudo que acontece? A programação de culpa, eu sempre digo, a pior desgraça que o ser humano pode carregar é culpa. E em geral não tem culpa. Nós só temos culpa quando nós temos plena consciência de que eu sei que isso é errado, que vai ferir alguém, e eu vou fazer assim mesmo. Lembra dos 3 verbos? Para estar plenamente consciente, eu sei, eu posso e eu quero. Eu tenho que ter plena consciência para eu dizer que eu tenho culpa. Certo, gente? Fora disso, a culpa é uma programação inconsciente, uma programação subconsciente. Sabe onde é que a culpa pode começar? E muitas vezes começa a raiz da culpa no ventre materno. Ai, mas como uma criança vai ter culpa? É um feto apenas, não tem consciência de nada, só tem o subconsciente funcionando. Como é que vai ter culpa?
Lembra que o feto registra tudo que a mãe vivencia. Se a mãe está triste, nervosa, ansiosa, revoltada, porque tem um bebê na barriga que ela não queria estar grávida, a criança se sente culpada, o feto, no caso, se sente culpado pelo fato de estar ali, de ser motivo de sofrimento para a mãe. Já me aconteceu que durante uma sessão de hipnose, uma cliente chega lá no ventre materno, não é todo mundo que chega lá na barriga da mãe numa regressão de memória, mas muitos chegam. Chega lá e começa a chorar, a mãe não me quer, ela não me quer, ela está sofrendo, ela não me quer. Já me aconteceu da pessoa tomar uma posição de feto, né, na hora da terapia, porque foi pela hipnose, foi lá para o ventre materno, e sentindo-se culpado, porque a mãe estava sofrendo, porque ele estava lá. E aí, pela vida fora, o que acontece? Quem nasce com uma programação de culpa, a culpa atrai o quê? Sofrimento. Sofrimento. O que é um culpado na vida real? Alguém que realmente seja culpado de alguma coisa, o que merece? O que um culpado merece? Sofrer castigo. Merece castigo, não é verdade? Um culpado na vida real merece castigo. Como o nosso subconsciente age mecanicamente, automaticamente, vai atrair castigo, sofrimento. Que tipo de castigo? Doenças, acidentes, desarmonias familiares, perda de emprego, perdas afetivas. O que faz o ser humano sofrer? Perdas, rejeições, todo tipo de sofrimento. Quando vem uma pessoa para mim com muito sofrimento, muitas desgraças na vida de uma pessoa, eu me pergunto, não pergunto para o cliente, pergunto para mim, onde está a programação de culpa dessa criatura? E a gente vai descobrir com coisas que aconteceram em que ela se sentiu culpada, ou culpado, tem nome também, e atraindo sofrimentos na vida, pela vida fora. Então precisa fazer o quê? Reprogramar o subconsciente. Entender, compreender que ela não é culpada de nada, não é culpada, são apenas programações de culpa. Eu digo, se a pessoa se livra da culpa, ela se livra de um monte de encrencas, eu digo. Às vezes a depressão pode ser originada por culpa, né? Uma doença qualquer pode ter origem na culpa, né? Pessoas muito ansiosas, muito nervosas, não conseguem emprego, pessoas que têm problemas também afetivos, arruma namorado, desmancha, casa, descasa. Por quê? Tem que descobrir. O que ela está pagando? Não merece ser feliz. Em geral, lá resumindo, na mente dela está gravado, não mereço ser feliz. No inconsciente, gente, no inconsciente está gravado, não mereço ser feliz. Preciso pagar a culpa que eu tenho e que eu não tenho. Entenderam isso? Não vamos sair daqui hoje à noite dizendo, a Nelly falou que a gente é culpado, por isso traz castigo. Alguém aqui é culpado de alguma coisa? Alguém aqui se sente culpado de alguma coisa? Pode sentir. Tem muita gente que me procura porque se sente culpado por tudo que acontece. Daí a gente vai descobrir onde é que está a raiz da culpa e acabar com essa culpa pela compreensão. Não saiam daqui nessa noite sentindo-se culpado de alguma coisa. Você não é culpado. Você pode ter programações profundas de culpa, mas não tem culpa.
Tudo bem até aqui? Então, podemos passar, dar um passo adiante. E vamos passar para as programações relativas ao nascimento. O primeiro esforço que o ser humano faz para vir ao mundo é o nascimento. Nascer é natural, deveria sempre ser natural. Nascer é vencer, nascer é normal. Né? O feto, a mãe engravida e sabe que esse feto vai nascer, essa criança vai nascer. Nascer é normal, é bonito, é lindo, é vitória. Processos de nascimento: normal, bonito, lindo. Sofrido, nascimento por fórceps, ou um nascimento muito demorado. Nascimento por cesárea. Daí nós vamos ter por cesárea planejada e por cesárea de emergência, vamos ver adiante. E nascimento prematuro, que nasce antes do tempo, e pós-maturo, depois do prazo determinado. Parto normal. O que programa na mente da criança um parto normal? Programação de vitória, alegria de viver, autoconfiança. Afinal, nasceu lindo, os pais festejaram a vitória, ficaram felizes. Então, registra já na mente da criança que nasceu que a vida é bonita, a vida é linda. Parto sofrido. Antigamente tinha muito parto por fórceps, criança que era puxada para fora da mãe, e que a mãe corria risco de vida e o feto também. Parece que hoje, não sei se ainda de vez em quando acontece. O que programa na mente do bebê? Já não é mais um feto, já é um bebê. Tudo é muito difícil, tudo é sofrido. Medo de morrer, evita esforço físico, fugindo da luta pela vida, porque todo esforço que ele fez para nascer não conseguiu, precisou de ajuda, precisou de alguém que o puxasse para fora da mãe com ferro. Então a criança sente que todo esforço físico é inútil, essa é uma programação que a pessoa tem. Fugindo da luta pela vida. Muita ansiedade, principalmente porque num parto difícil assim, a mãe se sente muito insegura, muita ansiedade na mãe, a mãe fica lá sem saber se essa criança vai nascer viva, se vai conseguir salvar esse bebê, se ela não vai morrer. Então, toda essa ansiedade que a mãe vive na hora de um parto difícil se registra na mente do bebê. Impaciência e inseguranças mil. O que é ansiedade? Uma grande insegurança diante do resultado de alguma coisa. Cesárea programada. A mãe já sabe, já quer fazer cesárea por necessidade física, precisa, já marca, já programa, já planeja. Programações possíveis na mente desse bebê. Acha tudo fácil. Numa cesárea programada, o que acontece? O médico abre a barriga da mãe e tira lá dentro. A criança não fez esforço nenhum, muito fácil. Tirou ali, tudo bem, né? Então, programa na mente dele, tudo é fácil. Mas tem dificuldade em valorizar o esforço para vencer. Se está diante de alguma coisa que exige esforço, a pessoa tem dificuldade, porque não precisou fazer esforço nenhum para nascer. Incapacidade diante dos obstáculos e desafios. Que é coisa sempre muito bonitinha, pronta. Gente, isso é muito, muito certo na vida das pessoas. Se vocês conhecerem, ou quem tem filhos, procura ver como é que nasceram, da onde vêm os problemas. Cesárea inesperada.
Estava tudo indo bem, era para ser um parto normal, tranquilo, natural. De repente, na última hora, teve alguma complicação com a mãe e tiveram que fazer uma cesárea na hora, urgente. O que programa? A sensação de que na hora H tudo complica, precisa de ajuda. Isso às vezes diante de um trabalho que a pessoa vai fazer, estava tudo indo bem na hora X mesmo de fechar o negócio, deu errado, complica. Sozinha não consegue vencer os obstáculos, precisa sempre de alguém que o ajude a vencer diante de alguma situação. São programações que se registram na mente da criança conforme o nascimento, conforme o tipo de nascimento que teve. Nascimento prematuro registra programações de ansiedade, pressa e inquietação. A mãe pode estar muito ansiosa, muito inquieta, muito nervosa por mil motivos. Esse bebê já não aguenta mais ficar lá, nessa casa em que está todo mundo agitado, a mãe está agitada, está nervosa. Não? Quero sair de uma vez, nascer de uma vez. E nascimento pós-maturo apresenta medo de decepcionar, calma, passividade, acomodação. Medo de decepcionar. Quando que uma criança pode ter medo de decepcionar? Alguém arrisca responder? Hoje é difícil, né? Com os exames, todos os exames pré-natais, o casal já sabe se vai ser menino ou menina. Antigamente não se sabia. E daí na hora do nascimento que era a surpresa. Se os pais esperavam uma menina, vem o menino vai ter um certo receio de nascer, porque sabe que vai decepcionar. Se for o contrário, esperado menina, vem uma mulher, tem medo de decepcionar. E outra coisa, quando isso acontece, esse medo de decepcionar, registrava antigamente muita culpa também na mente dessa criança, porque já nasceu decepcionando. Sente-se culpado porque decepcionou os pais na chegada. Era para eu ser uma menina, vir um homem ou vice-versa. A gente vai depois ver a questão da sexualidade, quanto isso é forte na mente do ser humano. Ser esperada de um sexo e vir de outro. Vão se encontrar, muita gente vai se encontrar. Todos os processos traumatizantes poderão ser acentuados se durante o parto a criança se afogar, sufocar ou se engasgar com o líquido amniótico. Mais acentuadas serão as consequências negativas se falta oxigenação adequada do cérebro, nascendo crianças roxinhas. Quantas crianças nascem roxinhas por falta de oxigênio, né? Criança que demora para nascer. Então, isso tudo são consequências que podem acontecer num parto complicado, demorado, né? O processo de nascimento comandado pelas programações do subconsciente da mãe pode ser complicado por diversos motivos. Que é a grande pergunta, por que alguma mulher tem um parto normal, tranquilo, gera lá um monte de filhos, tudo bem, tranquilamente, e outra não, outra mulher quase morre para ter um filho. O que ela tem? Que programações governam a mente de uma mãe que tem dificuldade de gerar um filho? O processo de nascimento comandado pelas programações subconscientes da mãe pode ser complicado por diversos motivos. Sofrido, quando a mãe possui rejeição à maternidade. Quando a mãe dela, no caso, a mãe da mãe, a avó, já tinha uma rejeição à maternidade, já tinha lá na mente dela que filho é problema. Rejeição do papel feminino
mulher muito esperada, homem, pode ter problemas na hora de gerar um filho. Mulher cuja gestação foi rejeitada ou o seu nascimento foi traumático. Uma mulher que pode ter sido rejeitada no ventre materno, depois casou, teve filhos e pode ter um nascimento complicado por causa disso. O seu nascimento pode ter sido traumático, né? Uma mãe que teve um nascimento traumático vai também, na hora de gerar um filho, poderá ter também problemas na hora de gerar o filho. Quando a criança é esperada do sexo oposto, tudo isso são causas, possíveis causas que levam a mulher, ter um parto difícil. Tudo certo, daqui a pouco vocês têm tudo isso na apostila, podem depois aprofundar. Quero contar uma regressão que eu fiz hoje. Uma mulher muito depressiva, não dorme à noite, tem a sensação de ela está flutuando sempre, e ela está todo pensando, e até que não foi certo. É como agora, para o nascimento. O nascimento foi assim, mas primeiro perdeu um parto, e chegou a hora dela e não deu conta, então tiveram que fazer uma cesárea. E a mãe estava tão cansada, tão assustada, que disse para o médico: eu vou morrer. E o médico disse: não, você não morreu. Lute pela vida. E a mãe simplesmente desmaiou. E ela, que estava dentro da mãe, ela absorveu aquela ameaça. Estou morta. Então veja como é a mente subconsciente. Perante a ameaça, se agarra aquilo que é mais perigoso e não consegue ver o resto do quadro. Então eu na hora fiquei gelado, depois entendi a ficha dela e me lembrei do que tinha acontecido. E foi possível reprogramar. Hoje ela está feliz, pelo menos manifestou até agora, está viva. Na mente subconsciente ela tinha morto, estava morta. Compreenderam que isso? Que bom. Obrigada. É muito bom escutar essas histórias, para vocês verem como as coisas realmente funcionam. Só concluir aqui programações relativas à sexualidade. Quando o filho gerado não é do sexo desejado pelos pais, registra em seu subconsciente programações que podem trazer características físicas, emocionais, comportamentais e sexuais. Menina desejada menino e nasce menina. Vai ter características físicas, emocionais, com certeza. E todos nós conhecemos mulheres que foram esperadas homem. Até no caminhar a gente percebe, né? Menino desejado menina. Tem todas as características. Em geral gosta de coisas que antigamente, lembra que na era dos músculos, a mulher só servia para fazer serviço de casa, ter filho e cuidar da casa. Os filhos muito esperadas, mulher em geral, gostavam de serviço caseiro, de cuidar de criança, aquilo que era mais indicado para a mulher. Hoje as coisas mudaram muito, mas ainda as características de menino esperado menina continuam. Menino muito desejado menino tem características diferentes. Imagina assim, os pais têm lá 2 mulheres e querem muito um homem, querem muito um menino, e é uma torcida grande de pais bem diferentes. É como se a mente dele falasse: não era um homem que vocês queriam? Eu cheguei, então eu já cumpri minha missão. Em geral, tem características negativas. Muitas vezes é um homem que não para emprego nenhum, casa descasa,
não se fixa em nada, não se esforça, porque para ele já cumpriu a missão dele. Não era tanto um homem, não torceram tanto para vir um homem, eu cheguei. É como se a mente dele falasse, eu cheguei, não precisa mais fazer nada. Estou aqui, já satisfiz tudo que vocês queriam, não era um homem que vocês queriam, então ele já cumpriu a missão dele. E quando ele é esperado para ser o salvador da família, aquele que vai cuidar da família, aí ele tem características totalmente diferentes. Ele vai ser dedicado à família, vai ser dedicado às irmãs, aos pais, então pode ser totalmente diferente. E a menina, muito esperada ao homem, não tem essas características. Ela é anormal. Ela age sempre como alguém que precisa de proteger o pai e a mãe, né? Eu vou deixar o Alejandro dar mais um pouquinho de comentários sobre isso, mas na apostila bem diferentes. É como se a mente dele falasse, não era um homem que vocês queriam? Eu cheguei, então eu já cumpri minha missão. Em geral, tem características negativas. Muitas vezes é um homem que não para emprego nenhum, casa e descasa, não se fixa em nada, não se esforça, porque para ele já cumpriu a missão dele. Não era tanto um homem, não torceram tanto para vir um homem, eu cheguei. É como se a mente dele falasse, eu cheguei, não precisa mais fazer nada. Estou aqui, já satisfiz tudo que vocês queriam, não era um homem que vocês queriam, então ele já cumpriu a missão dele. E quando ele é esperado para ser o salvador da família, aquele que vai cuidar da família, aí ele tem características totalmente diferentes. Ele vai ser dedicado à família, vai ser dedicado às irmãs, aos pais, então pode ser totalmente diferente. E a menina, muito esperada ao homem, não tem essas características. Ela é anormal. Ela age sempre como alguém que precisa de proteger o pai e a mãe, né? Eu vou deixar o Alejandro dar mais um pouquinho de comentários sobre isso, mas na apostila, eu não sei qual é a página da apostila, que tem assim todas as características relativas ao homem esperado menina e bem menina. Tem de cada um, tem as características físicas. Acharam na página da apostila? Página 18 e 19. Vocês podem ver ali quais as características de um menino muito esperado menina e menina muito esperada homem, né? Tem características físicas, emocionais, afetivas, né? Vejam isso, se interessar. Importante saber, às vezes tem filho. Uma das causas da homossexualidade é filho esperado de um sexo oposto. O pai desejava muito um homem, veio uma mulher, ou vice-versa. Desejava muito uma mulher, veio mais um homem. É uma das causas, gente. Não vamos dizer, né, ele falou que a causa da homossexualidade é uma das causas, tá, gente? Uma das causas. Tem muitas outras causas. Tá bom, meus queridos? Ó, semana que vem eu estou aí a gente vai encerrar o curso, né? Vamos conversar sobre o que precisa mais, mas eu tenho que ir agora. Quer perguntar alguma coisa? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. E quando nós, como mães, na hora que a gente engravida, será que nessa questão eu sempre fui assim, eu cresci e eu nunca tive desejo de menino ou menina. Eu queria filho, né? E quando vinha ser, era uma alegria. Agora, será que isso pro feto soa como uma liberdade? Aí eu posso vir como eu quiser? Sim, não, que isso é o normal, que ele seja bem-vindo, não pode ser homem ou mulher, que ele seja bem-vindo. Esse programa que a vida é boa, se ele tiver um nascimento bom, se a mãe esperava muito um filho, é uma programação positiva, né?
Tá, se tiverem mais alguma pergunta, o Alejandro responde. Ele é um parapsicólogo que nem eu, mais inteligente, mais... Que compromisso. Eu queria que estava dizendo naquele depois, naquele design, tem uma sobrinha que ela foi muito esperada, mas uma semana antes da programação, a minha ela levou um susto, e ela deve ter virado um susto e ficou tchau. Daí ela trouxe uma semana para nascer e então ela teve uma coisa sofrida, mas ela esperava e depois teve que... O Alejandro vai responder para você. Eu tenho que acalmar a minha voz, pelo menos, senão não vou fazer Embora esta pessoa, essa mãe, queria muito esse filho, isso nos revela que existe uma programação, uma rejeição à gravidez. Não significa que a mãe conscientemente não quer ter o filho, senão que tem alguma ameaça, e a gente sabe que quando o feto se enrola ou quando ele se esconde, ele não está querendo nascer. Então isso indica uma rejeição à gravidez. Parece complicado, mas é real. Então, aqui a reflexão seria o seguinte, né? Entender por que a sexualidade é importante. Qual é a necessidade básica que tem todo ser humano quando nasce? Chamar atenção. Se ele não chamar atenção, está perdido. Gente, até hoje, tem muitas civilizações que matam os filhos de acordo com o sexo que nascem. Vocês sabem que isso é real. Na China foi real até agora pouco, agora já está mais liberado. Nas tribos indígenas, nascer do sexo errado significa morte. Parece inumano, mas é real. E está gravado na psique humana. Então imagine, quando uma menina é desejada menino, qual é o problema que ela vai ter? Primeiro vai ter dificuldade em aparecer e dizer, oi, eu estou aqui, eu não vou cumprir com o que vocês querem. Já nasce defraudando, sentindo-se culpada. E o mais natural nesses casos é que ela assuma comportamentos de menino. Não somente o comportamento, senão a própria fisionomia, o formato do corpo vai remeter muito mais a um homem do que a uma mulher. E também ela vai assumir atividades típicas dos homens. Vai ser líder, né? Vai ser empresária, não vai gostar da casa, então, das tarefas domésticas. Por quê? Porque inicialmente ela foi programada para ser menino. Aí temos então o caso do menino desejado menina. O menino desejado menino, inicialmente, a mãe e o pai queriam uma menina. Por quê? Porque já tinham vários homens e não conseguiam uma menina. Então, ele já começa a ser programado para ser uma menina. Nasce e vai ter algum tipo de comportamento que a gente vê por aí, que são mais afeminados, que tem uma beleza no rosto, usam cabelos longos, têm comportamentos de mulher. São homens. Às vezes estão num ponto intermediário, conforme a Nelly disse, né? Isso em alguns casos se explica, é uma das causas da homossexualidade, embora é apenas uma, não é uma generalidade. Menino muito desejado menino. O que acontece com ele? A família tem 4, 5 mulheres e não consegue ter um homem. Todo pai, para ser macho, tem que ter um filho homem. Então a mãe continua fazendo filhos só para deixar o pai satisfeito. Está incrementando o sofrimento. E quando ele chega, ele é o rei. É o que vocês queriam. Eu estou aqui. Eu estou fazendo a tarefa de vocês. Então, aí ele se transforma em algum momento em macho rei. Ele comanda. As pessoas estão para servi-lo. É insuportável esse caso. E o último caso é menina muito desejada menina, que podemos dizer que é mais ou menos normal, né? Que não vai ter grandes diferenças. Mas tem um caso aí muito típico do menino desejado menina. Quando em uma família tem muitos homens e a família está guardando uma menina e nasce um menino, ele vai ter que provar para o mundo que ele é macho. Ele vai fazer filhos por todos lados, vai ter
encontros com mulheres de todo tipo, não vai respeitar família, mulher nenhuma vai descansar na sua frente. Por quê? Porque ele tem que demonstrar que ele é homem. Isso é uma força muito forte dentro dele. Então entendam que tudo isso está relacionado com a necessidade de ser aceito. Veja o que acontece com as crianças. Uma criança chega perto e diz, tio, vou te contar. E já vem outro irmão, se coloca na frente e diz, deixa que eu te conto. O que é isso? É uma necessidade muito primitiva de ser aceito, percebido, que no momento do nascimento se tornou sua garantia de vida. Então, aqui nós temos sempre esses traços, né, que eles vão acabar desenvolvendo características físicas, comportamentais e até sexuais diferentes do resto. Alguma dúvida? Alguém conhece um caso desse? Tem alguma reflexão? Mais alguma dúvida? Não, esse caso que o senhor acabou de falar, eu me perdi ali. É um menino que é esperado. Muito esperado, menina. Menina, daí nasceu um menino. E daí ele vai ter essa necessidade. Ele vai ter que demonstrar que ele é homem. E ele aparecer, esse negócio de aparecer. Sim, sim. Uhum. Exatamente. Muito interessante, nunca pensei. Aí vocês, não sei se vocês conseguem fazer reflexões a respeito de vocês. Então nós temos em parapsicologia a tabela familiar. Na tabela familiar a gente analisa o que estava acontecendo com a mãe. Uma mãe. E nos colocamos sempre do lado da mãe. Por quê? Não é que somos feministas, sino porque cada um de nós quando nasceu, quando a mãe nasceu, nós já estávamos lá. Então, nossa experiência de vida é a própria experiência de vida da mãe. Nós éramos uma célula, comprovado cientificamente. Éramos como se chama? Me fugiu a palavra, um óvulo. Éramos um óvulo, uma célula viva, pelo tanto, estávamos tendo todas as experiências de vida da mãe. E aí, quando acontece a fecundação, já deixamos de ser a mãe para ser uma nova vida que precisa ser protegida. E aí que a mente subconsciente é ativada muito fortemente, sempre na base da emoção. A emoção grava muito fortemente aquele quadro assustador e não permite ver o resto. E a conclusão sempre é a mesma, né? Aquele momento foi muito duro, muito difícil, mas está viva. Está viva. Então significa que venceu. Então esse evento pode ser colocado para o passado, mas isso só se consegue em contato com a mente subconsciente. O simples conversar aqui pode nos ajudar a compreender. E compreender é a base da mudança. Vocês estão fazendo compreensões sobre sua vida aqui? Essa é a ideia. Alguma outra pergunta? Ok. Então, quem se inscreveu, eu vou colocar num grupo do WhatsApp e vamos mandar essa informação aí que tínhamos, né? E é isso por hoje. Fala. Eu queria perguntar sobre essa quinta geração que eu ainda não entendo. Como que você ainda traz coisas até a quinta geração? Então, para mim, é uma coisa bem difícil. Tá. Na Bíblia se fala da maldição até a 7ª geração. Nós não vamos falar de maldição, aí um pouco dramático. Vamos dizer a influência que tem. Então vamos lá. Quem somos nós? Cada um de nós é representante de todos os ancestros. Então, cada um. Eu, por exemplo, sou descendente, da parte que eu conheço, de italianos e espanhóis. Então, sou um representante europeu. Não sei se tenho sangue árabe, índio ou negro. Não sei. Aparentemente não. Então, sou um representante disso. Eu não caí, ninguém de vocês caiu de paraquedas, a menos que tenha sido adotado. A cegonha passou e deixou no quintal de papai e mamãe. Pelo tanto, é um representante de papai e mamãe e os ancestrais deles. Por quê? Porque é um processo de vida. Então a vida vai programando para que você tenha suas características físicas, fisionômicas e também comportamentais. Então vamos lá. Eu estou dizendo que quando tua mãe nasceu, você já estava lá. Você é mãe? Quando você nasceu, tua filha estava aí. Ok. E se, quando tua mãe nasceu, quando tua mãe nasceu, você já estava lá. Quando tua avó nasceu,
Tua mãe estava lá. E onde estava você? Tem algo que chegou até aqui. Então, esses comportamentos estão aí e são muito densos, são enormes. Imagina o seguinte, em 300 anos, o que são 300 anos? Nada, verdade? São 11 gerações. Contem, mamãe e papai, 4 avós, 8 bisavós. 11 gerações são 4.000 ancestros que estão vivos dentro de nós. E qual é a parte? Onde está cada um? Alguma coisa eu tenho deles. Não conseguimos distinguir. Mas somos representantes de isso. Não vamos ser representantes de outra raça, de outro lugar. É exatamente aquilo. Por isso a gente traz alguns bloqueios deles ou não? Claro. E o que estamos falando aqui é rejeição à gravidez. E da onde vem? Das dificuldades que essas mulheres passavam. Então, se o filho é uma ameaça, quando a mãe vai engravida, se ela não tem condições nesse momento, ela vai acabar rejeitando, ou até abortando, que é mais sério. Então, nós somos os ancestros. E qual é a diferença entre um irmão e outro? Porque somos todos diferentes dos irmãos. Não é só o aspecto físico, sino também é o momento em que chegou. O que a mãe estava vivenciando, que vai marcar com profundas emoções esse tipo de programação que estamos conversando aqui, tentando explicar. Por isso, para quem já foi alguma vez na terapia parapsicológica, a primeira coisa que a gente pergunta, né, Roberto, é: me conte da vida de tua mãe. Eu quero conhecer os irmãos da mãe, eu quero conhecer quantos irmãos você tem, se a mãe teve algum aborto, como ela estava com o pai, o que estava acontecendo naquele momento. Isso é fundamental. Por quê? Porque é o primeiro programa da nossa vida. Então, tem programações que não conseguimos mudar. Por exemplo, a da raça. Aquela civilização que a Nelly explicou. A carência, a abundância, está dentro de nós, mais ou menos em uma certa tendência. Em alguns está muito forte, em outros não tanta, né? Aí vem a programação que é da própria família. O que é nossa família vai estar dentro de nós. Não precisa ser todos iguais. E aí vem o que são as pessoais. As coisas que aconteceram na vida de cada um de nós estão gravadas profundamente e elas fundamentam nosso agir mecânico, automático. É a mente subconsciente colocando a vida em movimento. Então, quando a gente analisa o cliente, percebe claramente, consegue explicar para o cliente por que ele se comporta desta forma. E aí, quando ele consegue entender isto, já está compreendendo, já está se reprogramando. Essa é a importância, entender quem somos. Vocês estão se compreendendo aqui quem são cada um de vocês? E como se sentem, sabe, entendendo isso? É mais fácil entender algumas atitudes. Oi? É mais fácil até para entender algumas atitudes. É como você falou, eu acho interessante, quarta, quinta geração, por exemplo, muitos tiveram muitos avós vivos. Então, não é tanto tempo assim. Veja bem, esteja vivo ou não, está vivo dentro de nós. Tudo que seja memórias ancestrais estão vivas de nós, só que não estão organizadas. Por isso alguém vai dizer: não, você está falando igual que o avô. Entende? E estão vivas, em especial, aquelas que são mais fortes, que significaram uma ameaça à sobrevivência. Então, por que será que o ser humano precisa ir à terapia? Porque ele deseja alguma coisa e não consegue. Eu quero ser rico e não consigo. Eu quero ser fiel e não consigo. Eu quero falar em público e não consigo. Por que não consegue? Porque a mente subconsciente registrou em algum momento, pode ser na tua vida ou na dos ancestros, uma ameaça muito forte e ela está buscando te afastar desse perigo. Então, já sabemos, por exemplo, né? É o caso que contei desta moça que eu morri, estou morta. Ela não conseguia dormir. Ela queria muito um filho, planejou um filho, quando chegou na gravidez, entrou em pânico. O que está acontecendo? E aí, o que aconteceu? Que no parto, né? A mãe disse: morri. E ela acreditou que isso era verdade. A mãe não morreu, mas ela gravou na mente subconsciente dela
a morte. E embora ela sabia conscientemente que ela estava viva, no subconsciente ela estava morta. Então isso atrai todo tipo de dificuldades. Então isso é interessante, entender que é a emoção que grava. E qual é a maior emoção? Ameaça à sobrevivência. E todas essas emoções estão vivas. Elas não morrem. Então, se eu tenho um problema hoje, eu posso ir buscar lá na minha infância, no processo de nascimento, na vida intrauterina, qual é a causa disso. Por quê? Porque sempre a mente que está protegendo de acordo com um arquivo, um banco de dados que está dizendo isto é perigoso. E atenção, em muitas ocasiões, a pessoa acaba regredindo na vida da mãe, não dela, na vida da avó. Por quê? Ela estava lá. Teu caso, por exemplo, vou inventar você. Você faz uma regressão, você tem um problema, aparece na vida da tua mãe. Comigo aconteceu isso. Minha mãe tinha 15 anos. Eu estava lá, e estava registrado dentro de mim. E quando pedimos para a mente subconsciente nos leve até a causa deste problema, ela leva até aí. Então, quer dizer, tudo isso está vivo dentro de nós. Não tem importância se estão vivos ou mortos. Está vivo dentro de nós. Nós somos os representantes e a consequência dessa vida. Podemos entender que biologicamente nada se joga fora. Então, se funcionou, não importa se amou, se estuprou, se matou, se roubou, não tem nenhuma importância. Serviu para a vida, está vivo dentro de nós. E a gente deve compreender isso. Essa questão dos ancestrais é muito interessante. Eu fiz uma sessão com fisioterapia acho que uns 4 ou 5 anos atrás. E durante a sessão que ela fez, ela comentou que eu tinha um bloqueio por medo de água, que muito provavelmente vinha da minha avó. Minha avó realmente sempre contou histórias que ela estava muito afogada, enfim. Mas naquele momento eu não consegui compreender o tanto. Como que ela buscou? Manipulando meu corpo, fazendo fisioterapia. Descobri um bloqueio que eu tinha, que realmente eu tenho medo de água até hoje, que vinha na minha avó. E hoje, fazendo o curso, eu já consigo, já clarei um pouco mais o meu entendimento sobre isso. Né? Eu não conheço os fundamentos da microfisioterapia, mas eu acredito que eles devem ter mapas que estão no corpo, que eles vão ativando e vão sabendo. Isso é uma maravilhosa demonstração, como tudo está gravado dentro de nós. É uma técnica muito interessante. Sim. Boa noite. É muito interessante e é muito válido. Então, O meu filho foi também depois, e ele tem uma questão muito grande com a morte, ele sempre questionou muito. Hoje ele tem 14 anos, mas é que ele tinha. E veio da minha avó, na mesma minha avó, em casa dos avós dele, o medo da morte, que está gravado nele. então já 3 gerações que isso vem chegando. Então imaginem o impacto que as emoções que nós temos, e muitas delas nem sabemos que existem, vão ter na nossa vida, na vida dos nossos filhos, em especial. Né? E pegando o exemplo dela aqui, tem que reprogramar o filho dela para não passar esse. Tem que me reprogramar. Primeiro a mãe. Eu entro em pânico, a água chega na minha barriga, eu já entro em pânico. E o meu filho também. E você nem sabe por quê. Está aí. Por que primeiro a mãe? Porque a mãe sempre tem um contato telepático com o filho, né? E aí ajuda a que o filho também supere o problema. Provavelmente pelo inconsciente, o meu filho faz natação desde os 2 anos de idade. Oi? E muito provavelmente, numa ação inconsciente minha, esse meu filho faz natação desde os 2 anos de idade. Eu coloquei ele na natação cedo já. Para perder o medo. Perfeito. Então, por isso que eu falei que agora parei um pouco mais de entendimento sobre os comportamentos. Então, aí tem um exemplo. O que estamos falando aqui não é determinante, não é absoluto. A pessoa pode, por atitudes, por formas de ver a vida, em vez de ver o problema, buscar a solução, né? Ir em frente. Você mandou teu filho buscar a solução, mas você não foi. Eu não Então ele está superando. Então nada do que estamos contando aqui é absoluto. São tendências
que vão depender do comportamento de cada um, como vai enfrentar a vida cada um e a marca emocional que isso deixou dentro, porque vamos repetir, as emoções permanecem vivas, a tal ponto que quando a gente faz hipnose, faz a tal de regressão, a gente não conversa com adulto, a gente conversa com o neném que está nascendo, ou que está no útero, e mudam as feições, muda até a voz, e a pessoa depois diz, eu estava lá, realmente. E todo mundo consegue fazer a regressão? Bom, aí depende das programações de cada um, né? Tem pessoas que entram com muito medo, com muito mistério, muito mito, muita coisa mal falada sobre a hipnose e não conseguem. Algumas, poucas. Mas quando se estabelece, se explica bem claramente o que vai ser feito, a pessoa vai. Por quê? Porque ela precisa se libertar disso. Só para contextualizar. Se eu quero desbloquear algo do meu filho, que hoje já está entrando na fase adulta, então eu tenho que me reprogramar primeiro. Eu que tenho que ficar terapia. Não necessariamente, seria melhor. Seria uma alternativa melhor. Mas se eu me curo, por exemplo, de algo que me pega por telepatia, eu consigo fazer ele melhorar? Sim. Sim, porque, veja bem, hoje a neurociência informa, né, que na helicoide do DNA, sabe o que é DNA, né? Onde estão nossas características. Essa é uma helicoide, é uma bobina. O que as bobinas fazem? Elas emitem frequências. Já sabem, então, que o DNA que transmite, né, a telepatia. Ok? Muito bem. Teu filho tem teu DNA? Teu filho nasceu dentro de você, tem no mínimo metade desse conteúdo e está conectado, porque está na mesma frequência. Como você conecta? Hoje não, é celular, né? Aliás, celular sim, mas antigamente como era no rádio? Eu quero ouvir a rádio tal. Aí eu pegava, fazia um barulho infernal até que pegava. Que pegava? A frequência. Você e o teu filho estão na mesma frequência. Então, quando você modifica a tua vibração, teu filho vai junto. Eu entrei num processo de autoconhecimento faz mais ou menos um ano, que eu vi que a vida do meu filho virou uma bagunça. Então, talvez isso, né? Ele não está conseguindo, talvez, lidar. Não saberia te explicar. Pois eu vou te procurar para eu me tratar. Tudo bem. Qual é a tua dúvida? No caso, entre irmãos, a frequência entre irmãos. Sim. Ok. Então, estávamos dizendo que o DNA que hoje fundamenta a telepatia, né? Mas a gente vê a telepatia em todos lados. Ver um campo de futebol, uma mesma jogada para os dois times é vista de forma diferente. Tem um que pensa como coxa e outro como atlético. Na política, a gente viu, estamos nisso. Por um lado temos a esquerda e outro a direita. São comunicações telepáticas. Numa família, a telepatia é muito forte. Por quê? Porque tem um elemento em comum, que é a proteção da própria família. Alguma outra dúvida? Fala. Pode falar. No caso, a linhagem, como o senhor estava falando, a linhagem é feminina. A linhagem é feminina. Sim. Da célula. Por parte de pai, não vem também a linhagem feminina? Por parte de pai? Tá. A tua pergunta é interessante. A pergunta dela aqui é por que a gente fala tanto da mãe e não tem nada do pai? A gente sabe que nós estávamos na mãe, desde que a mãe nasceu. Que provavelmente também estávamos dentro da avó, desde que a avó nasceu. Mas e o pai? O pai produziu esperma uma semana antes. Onde estávamos? Em algum lugar estávamos. Mas a vivência real, o desafio de chegar na vida, acontece dentro do útero materno. Por isso que a gente sempre estuda o lado da mãe. Não que não recebe nada do pai. Não conseguimos ainda encontrar o caminho para isso. Sem dúvida que o pai participa também, mas nem tanto como a mãe. Por causa de que estava a avó,
avó paterna, a bisavó paterna, são as mulheres, né? Não, então veja um detalhe. Os avós. Se vocês vão buscar nas civilizações antigas, eles sempre falam honrar a mãe, a avó, a linha materna. Vocês podem ver isso. A maioria das tribos indígenas tem uma honra à avó materna. Eles já sabiam, já percebiam que por aí é muito mais fácil seguir e encontrar ameaça. Ok? Muito obrigado pela paciência. Nos vemos semana que vem.